Olá, meu nome é Melina, eu sou residente de endocrinologia do Hospital Universitário Walter Cantídio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a regulação neuroendócrina do apetite e do balanço energético. Essa aula foi um pouquinho desafiadora, é um tema difícil, não é fácil. Foi bom de estudar, assim, de entender, eu espero que eu possa passar alguma coisa para vocês hoje sobre essa fisiologia. Então, o que a gente precisa entender primeiro, o que é balanço energético, né? Balanço energético nada mais é do que a relação entre a ingestão calórica, o que a gente ingere, e o gasto de energia que a gente vai ter com as funções orgânicas necessárias para manter a nossa vida, certo? Então, existe o balanço energético, esse balanço energético existe para garantir a disponibilidade de energia nas situações em que pode haver falta de alimento. E a obesidade nada mais é do que um desequilíbrio, né, positivo crônico entre a ingestão de energia e o gasto energético. Lembrando que a obesidade tem um forte componente hereditário que a gente vai entender como funciona no decorrer da aula. Hum? E aí, quais são as causas de desregulação desse balanço energético, né? Então, as causas são multifatoriais. A causa da obesidade é multifatorial e ela pode ocorrer por vários mecanismos. Vou colocar aqui. Então, ou por aumento realmente da alimentação, que é uma questão que muitas vezes é cultural, às vezes há um descontrole alimentar, um aumento da fome, a gente sabe que tem um comer emocional envolvido, você fazer lanches muito perto um do outro também aumenta, né, esse aumento dessa alimentação, dormir mal e medicações também, tudo isso pode aumentar a nossa ingesta calórica. Causas que vão baixar o nosso gasto de energia, né? Idade, sexo, fator genético, fatores neuroendócrinos, a termogênese alimentar, que eu vou falar, sarcopenia, a gente vai entender mais um pouco porque que os pacientes que têm baixa massa muscular, eles vão gastar menos energia e medicações. E claro, o sedentarismo, né? Que muitas vezes é uma questão cultural mesmo, mas pode ser por dor, pode ser por uma baixa aptidão física, barreira emocional, entre outras causas. E aí a gente vai ver que esse balanço energético, para ele ser desregulado, ele é multifatorial. Então, tem o envolvimento da nossa cultura, a questão do sedentarismo, a gente hoje em dia fica muito tempo no celular, televisão, computador, enfim. Estresse influencia a genética e toda a questão da regulação do apetite, que eu vou falar ao longo da aula. E só para lembrar que a obesidade ela não é causada por uma escolha pessoal ou pela sociedade, mas sim uma relação, né, entre o indivíduo e o ambiente que ele vive. Hoje a gente vive uma pandemia, né, de obesidade e a prevalência da obesidade aumentou de 3,2% para 10,8% em homens. Isso é um dado que foi em 2015, então deve ser bem maior hoje a prevalência. Em mulheres de 6,4% para 14,9%. Aqui mostrando no Brasil que em 2015 a prevalência de obesidade era mais de 20% da população e nos Estados Unidos naquela época já chegava a quase 40%. Então realmente é uma coisa que a gente precisa saber para poder tratar de forma adequada. Aqui foi um gráfico que eu achei bem interessante, que ele fala sobre a influência dos fatores genéticos no IMC e como isso é influenciado por um ambiente obesogênico que o indivíduo vive. Então, assim, se o paciente ele vai ter uma obesidade genética, ou seja, ele tem uma alteração no gene que vai fazer com que ele tenha obesidade, independente do ambiente dele, ser obesogênico ou não, isso não vai influenciar no IMC, ele vai ser obeso de toda forma. Mas naqueles indivíduos que não têm uma mutação genética, mas que têm uma herança poligênica, e têm uma forte predisposição genética, esse ambiente obesogênico é que vai definir esse IMC dele. Então, quanto menor, né, menos exposto a esse ambiente obesogênico, menor vai ser seu IMC, mas quanto mais exposto ele vai ser ao longo da vida, a tendência realmente é ele ser mais obeso. Pacientes que têm leve predisposição genética, eles vão ter um pouco menos de influência nesse ambiente obesogênico, mas ainda, quanto mais exposto, né, aqueles mecanismos que eu falei atrás,
maior vai ser seu IMC, e existem indivíduos que têm uma resistência genética, ou seja, aquele pessoal que a gente costuma dizer assim, come e não engorda, eles provavelmente têm uma resistência genética à obesidade, e aí por mais que sejam expostos a esse ambiente, o IMC dele não vai sofrer tanta influência, mas a gente sabe que a minoria da população vai acontecer isso. E aí, chegando aqui, o que é o balanço energético, né? Na verdade, o balanço energético ele vai ser influenciado por tudo isso que eu vou falar ao longo da aula. Então, é a soma do gasto energético total, que vai ser o gasto energético de repouso, gasto energético induzido pela dieta e o gasto energético que depende da atividade física. Eu vou falar de cada um agora. Então, o que é esse gasto energético de repouso? Né? Nada mais é do que a produção de calor pelos órgãos e tecidos do nosso corpo. Então, é o gasto de energia que o nosso corpo vai ter durante o dia, digamos assim. Então, a maior taxa metabólica basal que a gente tem é no sistema nervoso central e no cérebro. Isso daqui vai corresponder a 240 quilocalorias quilo dia. Só que não tem grande influência, porque a massa do sistema nervoso central, ela não é grande, né? Então, não vai influenciar tanto na questão da perda de peso. Mas quando a gente olha para músculo e tecido adiposo, por que vai influenciar quanto de massa gorda e quanto de massa magra o indivíduo vai ter? O músculo ele tem um gasto energético de repouso de 20 quilocalorias por dia, né? E o tecido adiposo, o menor gasto energético de repouso, de 4,5 quilocalorias quilo dia. Então, os atletas, eles vão ter, consequentemente, mais músculo e, consequentemente, menos tecido adiposo. E, com isso, eles vão ter um maior gasto energético de repouso. Já aqueles pacientes que têm sarcopenia, eles vão ter menos músculo, mais tecido adiposo e, com isso, vão ter um gasto energético de repouso menor, tendendo a ter um maior ganho de peso. O gasto energético induzido pela dieta eu achei bem interessante, porque a gente pensa que a gente vai engordar ao longo do tempo se comer grandes quantidades de comida ao longo do dia, todos os dias. E, na verdade, ele fala que um dos fatores mais importantes para você ter obesidade ao longo da vida são pequenas variações crônicas no que a gente consome diariamente na dieta. Então, assim, tem até um dado o tratado de obesidade, que ele coloca que ao longo de 30 anos, se a gente consumir todos os dias 8 quilocalorias dia acima do nosso gasto energético, isso pode causar ao longo desse tempo um aumento de peso de 10 quilos. Então, assim, 8 quilocalorias é nada, né? Mas se for todo dia ao longo de muito tempo, no final vai ter uma consequência muito grande. A gente sabe que a alquiproteína vai induzir um maior gasto energético, a proteína pelo aumento da termogênese e redução da fome. Só que quando a gente consome muita gordura e muito carboidrato, a gente vai ter um aumento de ácidos graxos livres no sangue. E ao longo da aula eu vou explicar melhor, mas quando a gente tem o aumento desses ácidos graxos, a gente vai ter uma resistência hipotalâmica aos sinalizadores de saciedade, a gente vai ter mais fome, vai comer mais e assim ganhar peso. E o gasto energético induzido pelo exercício, basicamente, é o que vai ser muito importante quando o paciente ele vai perder peso, aquilo que vai definir realmente a manutenção desse peso. E a gente sabe que hoje, com o sedentarismo, avanço tecnológico, a gente reduziu o esforço físico. E 80% dos indivíduos que estão empregados são em atividades sedentárias. Que isso vai acabar que vai reduzir o gasto induzido por essa atividade física, porque ele vai ser induzido por qualquer movimento que o corpo produza. Então, quanto mais tempo a gente está sentado, menor esse gasto energético. E aqui só para mostrar a importância da atividade física. No indivíduo sedentário, o gasto energético do repouso ele é responsável por 15% do gasto energético total, certo? Mas quando o indivíduo ele começa a fazer atividade física, você pode ter um gasto energético, dependente da atividade física, de até 30%. E na hora que ele começa a fazer atividade física, o gasto energético de repouso, ele também aumenta, ó, aqui, 2.000 quilocalorias dia. Por quê? Porque você vai aumentar a massa magra. Consequentemente, aumentar o gasto energético de repouso.
E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a regulação desse balanço energético, o que é que vai influenciar aquela questão de todo o hipotálamo, que é super complicado de entender, mas eu vou tentar explicar aqui. Então, a gente sabe que há vários reguladores endógenos na regulação do balanço energético, hormônios, neurotransmissores e citocinas, e o que a gente vai discutir aqui é esse sistema que coordena entre a ingestão alimentar e o gasto energético. E o que é que está envolvido nesse sistema, né? Hipotálamo, o tronco, partes do córtex, sistema límbico e o trato gastrointestinal. Então, assim, existe uma regulação central do balanço energético e uma regulação periférica. Quem vai regular a energia a longo prazo é a leptina e a insulina. Quando eu for falar mais na frente, a gente vai entender com as figurinhas. E a regulação de curto prazo, ou seja, o que regula de acordo com o que a gente ingere de alimento, é a colecistocinina, o glucagon, GLP-1 e grelina. Então, assim, nos próximos slides vai dar para entender melhor, mas os hormônios que vão ter ação no núcleo arqueado são esses três: leptina, insulina e grelina. E agora a gente vai ver um pouquinho deles e nas figuras vai dar para entender bem. Então, a leptina é um hormônio que é produzido nos adipócitos e ele vai atuar no núcleo arqueado, lá no hipotálamo. A leptina vai estimular PONC e CART. A PONC e a CART são neurônios anorexígenos, ou seja, vão inibir o nosso apetite e aumentar o nosso gasto energético. Então, PONC é proopomelaanocortina e CART é um transcrito regulado pela cocaína e anfetamina. A leptina, quando ativada, vai estimular os neurônios anorexígenos e vai inibir os neurônios orexígenos, que são o neurônio peptídeo Y e o peptídeo relacionado à GOLT, a GRP. E aí, consequentemente, você vai ter redução da ingestão alimentar e aumento do gasto energético. Se o paciente ele vai ter baixos níveis de leptina, que a gente vai ver quando é que isso ocorre, você vai ter uma ativação de vias anabólicas, o aumento do tamanho da refeição e redução desse gasto energético. A insulina, ele também é um hormônio anorexígeno. Na hora que eu li, eu fiquei meio assim, mas a gente vai entender por quê. Então, a gente sabe, né? Toda vida que a gente se alimenta, o pâncreas vai lá e libera insulina. Os níveis liberados de insulina, eles vão ser diretamente proporcionais à quantidade de gordura corporal, ou seja, quanto mais gordura, por isso que a leptina e a insulina são chamados reguladores a longo prazo, porque eles estão relacionados à quantidade de gordura e não a quantidade de alimentação que ele vai ingerir na hora da refeição. Então, assim, eles estão diretamente proporcionados à quantidade de gordura corporal e também à ação e pela sensibilidade periférica. Então, se a gente tem resistência insulínica, o pâncreas vai liberar mais insulina. Então, teoricamente, era para ser uma coisa boa, né? Porque você libera mais insulina, ele é anorexígeno, mas o que é que acontece? No indivíduo normal que não tem obesidade, a insulina vai se ligar lá no núcleo arqueado, nos neurônios da PONC e da CART, que são anorexígenos, e nos orexígenos, né? O neuropeptídeo Y e a GRP. No indivíduo normal, ela vai causar anorexia, aumento do gasto energético e redução do peso corporal. Isso no sistema nervoso central. Na figurinha vai dar para ver melhor. E perifericamente ela tem uma ação anabólica. Não é porque ela promove a anorexia que ela vai continuar promovendo um anabolismo. Então, tem o ganho de peso na forma de músculo e gordura. Mas quando você junta as duas ações, central e periférica, a que sobressai no indivíduo que não tem obesidade é a questão central mesmo. Ela vai promover mais anorexia, mais gasto energético e redução do peso corporal. Só que essas vias no indivíduo obeso, ela está toda alterada. E é por isso que você vai ter o ganho de peso. Vou falar aqui. Então, os conceitos que a gente precisa entender agora. Leptina estimula PONC e CART, que são hormônios anorexígenos. A PONC, na figura, vai dar para visualizar. Mas, assim, a PONC é um neurônio e ela vai clivar o alfa-MSH, que é um hormônio estimulante de alfa-melanócitos. Esse alfa-MSH vai estimular a expressão desse receptor da melanocortina 4, e ele vai regular fome e saciedade. E o neuropeptídeo Y e a GRP, que são orexígenos, vão ser ativados no jejum ou quando os estoques periféricos de energia estão baixos. Aqui, só para falar que a PONC ela não atua só na questão da fome, né?
está envolvido tanto na dor, locomoção, resposta cardiovascular, medo, ansiedade, então ela não atua só nesse quesito. Aqui agora vai dar para entender melhor. Então a gente tem o hipotálamo, certo? No hipotálamo a gente vai ter núcleo arqueado, núcleo paraventricular e área lateral hipotalâmica. Quando nosso corpo, né, a gente come, depois da alimentação, ele começa a liberar pelo tecido adiposo leptina e insulina, que são anorexígenos. Esses dois hormônios vão lá se ligar no núcleo arqueado, que é esse rosinho aqui, e vão estimular os neurônios da ponca e da carta, que são anorexígenos. Esses neurônios, por sua vez, vão atuar nesse núcleo paraventricular, que vai inibir o apetite de forma geral. E a leptina e a insulina também vão inibir esses neurônios anorexígenos, que aí também faz com que você reduza a fome, né? Já a grelina, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, ela vai ser liberada, como ela é um hormônio orexígeno, ela vai inibir ponca e carte e vai estimular a neuropeptídeo Y e a GRP, estimulando o apetite, fazendo com que essa área lateral hipotalâmica, que é orexígena, ela seja ativada e aumente a fome. Então aqui a gente comeu, leptina é liberada do tecido adiposo, insulina pelo pâncreas, chega lá na ponca e na carta e libera alfa-MSH no núcleo arqueado, e esse alfa-MSH vai se ligar no receptor, né, da melanocortina 4, que vai inibir apetite. A grelina, ela vai ser um hormônio que é liberado pelas glândulas oxínticas gástricas, e assim, toda vida que a gente, no jejum, antes de uma refeição, a grelina sempre vai estar aumentando nossa fome, fazendo com que a gente coma. E aí ela vai atuar lá naqueles hormônios, né, que são orexígenos, no hipotálamo, neuropeptídeo Y e a GRP. E vai inibir os anorexígenos, ponca e carte. A gente sabe que os pacientes que têm obesidade, a regulação negativa sobre a grelina é menor. Ou seja, a grelina vai estar presente em maior quantidade. Quando a gente come, ao invés dela diminuir, esse balanço vai estar prejudicado, fazendo com que acabe que o indivíduo coma mais. Então, aqui a grelina vai ser liberada, né? No jejum, vai fazer com que a gente coma e vai lá no núcleo arqueado liberar GRP e neuropeptídeo Y. Que eu vou falar mais na frente. Então, resumindo, é um ciclo que é vicioso, né? Você está em jejum, você vai ativar os orexígenos e inativar os anorexígenos. Quando você se alimenta, você vai inativar os hormônios da fome e ativar os anorexígenos, e depois, quando volta para o jejum, volta tudo de novo. Então, é um ciclo, né, que vai ocorrer. Mas nos pacientes que têm obesidade, você vai ter uma disfunção hipotalâmica, isso não vai funcionar de forma adequada. Por quê? Esses indivíduos, eles vão ter aumento de leptina e aumento de insulina. Teoricamente era para ser bom, né, já que os dois são anorexígenos. Mas não é o que ocorre, porque esses indivíduos vão ter uma resistência hipotalâmica à ação desses hormônios, tanto a ação da leptina e tanto a ação da insulina. O que é que ocorre? Quando a gente... Lembra que eu falei, né, dos ácidos graxos livres, que são nutrientes, que acaba que inflama tecido. Quando você tem uma inflamação, você vai ter um aumento da produção dessa proteína, SOX3. E aí, essa SOX3 vai simplesmente bloquear os receptores de leptina e de insulina no sistema nervoso central, fazendo com que a pessoa tenha mais fome. Essas duas outras proteínas, principalmente essa PTP1B, também vai inativar mediadores da leptina e insulina. Então, quanto mais você se alimenta de forma que induz a liberação desses ácidos graxos, uma dieta mais inflamatória, digamos assim, mais resistência a esses receptores, mais fome você vai sentir ao longo da vida. E aqui foi até um artigo que a doutora Ana Flávia me mandou, foi um neurônio que foi descoberto recentemente. Esse artigo foi agora, né, em 2024, foi colocado, que é a basonuclina. Porque assim, a gente sabe que a PONC, como eu falei, ela é de longa duração, né? Então é a longo prazo que ela vai ser estimulada. Mas quando a gente tem... Mas aí eles ficaram, mas quem é que inibe o hormônio da fome
né, o AGRP, de uma forma aguda. Aí descobriram esse novo neurônio, que é a base-nucleína 2, que ela vai ter um receptor de leptina, que vai se ligar e vai inibir de forma aguda, ou seja, na hora que a pessoa come, o AGRP. E aí eles viram que quando, nos ratos no caso, né, que quando o rato ele não tem receptor de leptina na base-nucleína, aí você vai ter obesidade, consequentemente. Então, talvez seja uma das causas que ainda não é conhecida. E agora a regulação periférica, né? A gente sabe que o comer também é social. Então, na hora que a gente vê uma comida, geralmente ela traz memórias, emoções, hábitos e também está envolvida em regras sociais. E se dá porque tudo começa lá no sistema gustativo. Então, na hora que a gente come, essas papilas gustativas elas vão ser ativadas, né? Essa informação vai ser levada lá para o tronco encefálico, que depois chega no córtex e faz com que a gente tenha uma percepção de experiência da ingestão de alimentos. E aí, eu coloquei aqui 4 conceitos que vai ser importante para o restante da aula. Então, qual a diferença de fome e apetite, né? A fome é um impulso fisiológico, é quando a gente tem aquele vazio no estômago, quando você tem redução de glicemia e aumento na grelina. Então, a gente vai ter fome, isso é fisiológico. Mas o apetite, ele depende da regulação da fome no sistema nervoso central. Então, esse apetite pode estar prejudicado ou não, pode surgir a qualquer momento, a depender se as vias do sistema nervoso central estão funcionando de forma fisiológica ou não, digamos assim. E qual a diferença entre saciedade e saciação, né? A saciedade é a sensação de plenitude que persiste após a refeição. Então, meio que é a duração que você tem de não sentir fome entre uma refeição e outra. A saciação é a sensação de estar satisfeito durante a refeição. Então, é quando a gente está comendo e diz, não, estou cheio. Aquilo dali é definido como saciação. Então, o que é que acontece? A gente tem fome, tem um comando lá no sistema nervoso central, você começa a comer, tem uma acomodação gástrica, aí ocorre a saciação, você vai parar de comer. E aí, entre uma alimentação e outra, vai ocorrer o que a gente chama de saciedade, que é aquela sensação de estar cheia entre uma refeição e outra. E depois volta tudo de novo, a gente volta a sentir fome. Isso é o que é normal no indivíduo que não tem obesidade, né? E aí, ocorre a regulação pelos sinais de curto prazo. Por que eu falei disso? Porque agora a gente vai ver o que é que altera quando a gente come, né? Então, é uma coisa que é chamada de eixo intestino-cérebro. Você vai ter uma distensão do estômago, né? E, consequentemente, quando o alimento chega lá, você vai ter secreção de hormônios. E aí, essa secreção de hormônios, eles vão ser liberados lá, vão atuar no nervo vago, que vai chegar lá no núcleo do trato solitário e também vai influenciar a questão do apetite. Eu vou falar aqui dos mais importantes, né? Então, o principal hormônio associado ao controle da saciedade quando a gente come é a colesteroquinina, que basicamente ela vai inibir esvaziamento gástrico, estimular a contração da vesícula biliar e secretar enzimas pelo pâncreas, né? Então, ela é liberada pelo duodeno em resposta à presença de lipídios ou proteínas. E o que é que acontece? Quando a gente come, essa colesteroquinina aumenta. Isso vai estimular os neurônios da carne, que são anorexígenos, fazendo com que a gente pare de comer. Quando essa colesteroquinina está baixa, a gente vai ter um aumento da expressão de receptores que são orexígenos, que é o receptor canabinoide 1 e o hormônio concentrador de melanina. Então, esses não é o MSH, né? É MCH. Então, esses dois receptores vão estar aumentados e por isso você vai ter aumento da fome. Foi até estudado a colesteroquinina para tratar a obesidade, mas viu que quando você faz ela, né, aplica, no caso, você diminui a quantidade da refeição, mas você começa a comer em intervalos mais curtos, então não teve um resultado bom. E aqui, né, o intestino vai liberar a colesteroquinina, vai atuar no nervo vago, assim como todos os outros periféricos, que vai chegar lá no núcleo do trato solitário e vai estimular o hipotálamo. O peptídeo YY ele é produzido pelas células L por todo o corpo e as concentrações aumentam distalmente, né? Então, ele distal, cólon e reto é onde tem mais peptídeo Y.
Ele vai fazer o quê? Inibir esvaziamento gástrico, secreção e motilidade intestinal, e no sistema nervoso central vai inibir aqueles neurônios orexígenos. E aí a secreção dele é proporcional à quantidade de calorias que é ingeridas. Só que tem pessoas que têm níveis circulantes menores do peptídeo YY e, portanto, vão ter menor saciedade e vão comer mais. E naqueles pacientes que têm obesidade, esses níveis vão ser mais baixos e que não vão se alterar após as refeições. Então, é um regulador a menos para você, no caso, vai ter mais fome, né? Já que ele não vai funcionar de forma efetiva. O GLP-1, a gente conhece mais, né, pelas medicações que interferem diretamente no esvaziamento gástrico e na motilidade intestinal, aumenta a secreção pancreática de insulina, inibe a secreção de glucagon, mas o problema é que ele tem uma meia-vida curta e é rapidamente degradado pela DPP-4. E aí, tá aí a questão de você fazer um análogo de GLP-1, porque vai aumentar a meia-vida e vai melhorar a questão da saciedade. Pacientes que têm obesidade e DM2, eles vão ter níveis mais baixos de GLP-1. E o GLP-1, eles têm receptores lá no hipotálamo também, que vão atuar ponco e carta. Então, se você tem GLP-1, vai se ligar lá no sistema nervoso central, também vai inibir apetite. A ação dele não é só periférica, né? A oxintomodulina é um peptídeo que é liberado pelas células L intestinais, que é proporcional ao conteúdo calórico ingerido. Inibe secreção gástrica, secreção pancreática, motilidade gastrointestinal, e ela se liga para o mesmo receptor, né, GLP-1, mas tem uma menor afinidade. Mas quando ela se liga, vai promover a anorexia. Não é conhecido até o momento receptor específico, né? Até o momento que se saiba, ela se liga no GLP-1. Mas aí tem uma medicação que está em estudo, está em fase 2, que é a masdutida, que ela vai atuar, vai ser a oxintomodulina, digamos assim, e tem um efeito de possível supressão do apetite sem taquifilaxia e aumento do gasto energético. Nessa fase 2 foi vista perda de peso de 15% aí, então talvez seja uma medicação aí do futuro. O GIP, né, que vou falar por conta da tirzepatida, o que é que acontece? É produzido pelas células K em regiões proximais do intestino delgado, células alfa-pancreáticas e sistema nervoso central, e a liberação é pós-prandial. Tem uma meia-vida curta e é rapidamente degradado, né, pela DPP-4, e você tem a ativação dos receptores da GIP, aonde? Nas células alfa, beta e delta das ilhotas, endotélio, adipócitos, cardiomiócitos e sistema nervoso central. Mas aí o que é que acontece, né? O GIP, quando foi inicialmente começado a pensar nele como um agente anti-obesidade, eles começaram a estudar antagonistas do GIP, não eram agonistas. E aí, ao longo do tempo, foi vendo que um agonista do GIP, ele vai estimular a secreção de glucagon. Mas aí você vai pensar, sim, mas o glucagon, como é que vai atuar na redução do peso, né? Mas parece que está interligado, não é um mecanismo ainda tão conhecido. A concentração, como você dá concentração, como você provoca, né? Concentrações suprafisiológicas, aí vai haver uma reação cruzada com o receptor de GLP-1, inibindo o apetite. E também tem algumas funções, umas alterações hepáticas induzidas pelo próprio glucagon e a atuação direta no sistema nervoso central, fazendo com que você tenha uma inibição da fome. E aí a tirzepatida, né, é um agonista duplo, que atua tanto no GIP quanto no GLP-1 por esse mecanismo. Terminando aqui essa parte, a adiponectina e a resistina, né? A adiponectina é um hormônio secretado pelos adipócitos que atua em dois receptores. O ADIPO-R1, ele vai ser responsável de aumentar o gasto energético, reduzir a resistência insulínica e reduzir a aterosclerose. E você tem um aumento desse peptídeo, né, dessa proteína, desse hormônio, após a perda de peso. Já a resistina vem de resistência insulínica. Ela é produzida nos macrófagos e você vai ter um aumento de resistência insulínica. Quanto maior o ganho de peso, mais resistência você tem, mais resistência insulínica você tem. E por último, o polipeptídeo pancreático, né, ele é produzido nas ilhotas de Langerhans. Os níveis são mais baixos na manhã e mais altos à noite. E atua lá no núcleo arqueado, então ele é anorexígeno. E pode também reduzir a expressão da grelina. E aí, essa parte final da aula, eu vou falar um pouquinho porque é tão difícil perder peso, né? Não é só porque a pessoa não quer, não.
A alimentação, a gente sabe que tem um envolvimento direto com o sistema de prazer e recompensa. Como é que isso funciona? Quando a gente come comidas muito palatáveis, a gente vai ter ativação de receptores canabinoides. Então, o CB1 e CB2 vão lá ativar o sistema de recompensa, fazendo com que você tenha aumento do apetite e mais desejo por alimentos palatáveis. Então, é meio que um ciclo vicioso, né? E aí, quando esse sistema canabinoide ele é ativado, a sinalização da leptina ela fica prejudicada, fazendo com que você tenha mais fome. E os alimentos palatáveis desligam a regulação do apetite. Então, tudo funciona para realmente você comer mais e para perpetuar esse ciclo, né, da obesidade. Então, na hora que a gente ingere alimentos palatáveis, vai ocorrer duas coisas. Você vai ter a sinalização do sistema de recompensa, que vai estimular a liberação de orexígenos pelo hipotálamo. E 2, na hora que você come, você vai ter liberação de dopamina, serotonina, endocannabinoides e opioides, fazendo com que você tenha mais prazer e queira mais. Que basicamente, né, você comeu alimentos palatáveis, lá no núcleo accumbens você vai ter ligação do receptor, liberando opioides, fazendo com que você coma mais, libera dopamina, consequentemente aumenta a fome. E aí a pessoa perdeu peso, né? E por que é tão difícil manter o peso perdido? O nosso organismo, ele sempre tenta alcançar formas de manter os estoques de gordura em níveis pré-determinados. O que é que vão determinar isso, né? A genética, como eu falei, dieta, o fator ambiental, fatores psicológicos e perinatais. E quando a pessoa perde peso, você vai ter uma redução da leptina, certo? Então você já vai ter mais fome daí, mas também você vai ter redução do gasto energético total e aumento do anabolismo. Então, por mais que você perca peso e você até coma menos do que você comia antes, mas o gasto energético ele vai estar reduzido, você vai precisar fazer mais atividade física para meio que compensar essas alterações. Então, após uma dieta restritiva crônica, a gente vai ter aumento da fome, vai reduzir gasto energético total, vai aumentar peso mais fácil. E aí, depois que você perde peso, para a leptina ter uma ação eficaz, ela precisa atingir níveis maiores para ser realmente efetiva no hipotálamo. E aí, como é que a gente pode reduzir a chance de reganho, né? Primeiro, a gente sabe que esses pacientes eles vão ter melhor chance de não reganhar o peso quando eles têm uma maior perda de peso inicial. A gente estabeleceu, obviamente, metas alcançáveis a cada consulta, né? Ninguém vai dizer que vai perder 30 quilos em 2 meses, mas alcançar a meta estabelecida inicialmente é meio que um ponto de motivação para ele manter naquele foco, né? Claro que manter o estilo de vida ativo, fazer refeições regulares. Ele tem uma percepção do que é que faz ele ter compulsão alimentar, fazer psicoterapia e saber lidar com situações de estresse. Quando é que você tem maior chance de falha? Quando são indivíduos que têm aumento da ingesta alimentar em resposta ao estresse. Esses vão ter maior chance. E as mensagens para casa é que a obesidade é uma doença multifatorial, com inúmeros fatores genéticos, ambientais, comportamentais, sociais e psicológicos que interagem entre si. O sistema nervoso central integra os vários sinais advindos da periferia, os órgãos dos sentidos, né, e o próprio córtex organiza essas respostas para manter um balanço energético adequado. O desequilíbrio energético é a base fisiopatológica da obesidade. É importante conhecer a fisiopatologia para tratá-la de forma adequada. E é isso.